Então, boa noite a todos. Meu nome é Gislaine, eu sou diretora da escola, Vinícius de Moraes, e é com muita gratidão, né, que a gente recebe a Gisele Miranda mais uma vez aqui, fazendo um trabalho na nossa escola. É uma oportunidade de aprender, falar um pouquinho sobre família, né, é um assunto que a gente tem tanto que tratar e tem tantas dúvidas, tantas questões. Então, seja bem-vinda, Gisele, mais uma vez. Gratidão, gratidão. Eu vou caminhar com vocês durante um tempo, uns 40 minutos a 50, depois a gente abre para quem quiser fazer alguma pergunta. Pode ser assim? Porque talvez alguma dúvida existente já vai ser tratada durante a minha explanação, tá bom? Vocês me escutam bem? A primeira pergunta. Ok? Então vamos lá. O tema de hoje que eu quero trazer para vocês é a questão da hierarquia familiar, quando os lugares que nós ocupamos na família está disfuncional. O que isso quer dizer? A minha função depende do lugar que eu ocupo. Se eu estou fora do meu lugar, quer dizer que a minha função não está sendo bem realizada. E isso vai gerar como consequência, nesse âmbito das relações humanas, cansaço, sobrecarga emocional e estresse, entre vários outros. E ainda podemos dizer que muitas vezes, no âmbito das relações humanas, quando elas não estão sendo satisfatórias, amorosas, contemplativas, nós desenvolvemos não só sintomas relacionais, mas nós desenvolvemos também sintomas psicológicos e físicos. Isso é importante. Bom, para quem não me conhece, eu tenho formação em psicologia, muitos anos atrás, depois eu fiz ciências sociais, depois eu venho numa trajetória das terapias integrativas, comunicação não violenta, logoterapia, as constelações familiares, e hoje eu tenho estudado profundamente a questão dos traumas. Como é que nós encontramos os traumas em todo mundo que está nessa terra, o que vai variar é o grau e como é que a gente lida com os traumas, tá? Então, o lugar de onde eu falo, o lugar profissional, é um lugar de quem já há quase 22 anos acolhe pessoas em sofrimento. É uma parte do conhecimento humano, não é todo o conhecimento humano. Junto com aquilo que eu vou trazer para vocês, comecem a permitir que as mentes de vocês, que as experiências de vocês, comecem somando aquilo que eu vou trazendo. Então, é como se a gente fizesse uma abertura um pouquinho maior da consciência, ok? Onde é que eu quero chegar com vocês? Eu quero chegar em como as pessoas nos verão daqui a um tempo, e que a forma de sermos vistos seja uma forma prazerosa, uma lembrança eterna. E para que isso seja quase palpável para vocês, eu vou trabalhar um pouquinho um tema através do poema da Ana Giacomo, intitulado Almas Perfumadas. E ela escreve assim: tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, de sol quando acorda, de flor quando ri. Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede que dança gostoso numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça, lambuzando queixo de sorvete, melando os dedos com algodão doce, da cor mais doce que tem para escolher. O tempo é outro, e a vida fica com a cara que ela tem de verdade, mas que a gente desaprende de ver. Tem gente que tem cheiro de colo de Deus, de banho de mar, quando a água é quente e o céu é azul. Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem e que alguns são invisíveis. Ao lado delas, a gente se sente chegando em casa e trocando o salto pelo chinelo, sonhando a maior tolice do mundo com o gozo de quem não liga para isso. Ao lado delas, pode ser abril, mas parece manhã de Natal, do tempo em que a gente acordava e encontrava o presente do Papai Noel.
Tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível. A gente tem certeza. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinhos, abraçando um filhote de urso panda, tocando com os olhos da paz. Ao lado delas, saboreamos a delícia do toque suave que sua presença sopra no nosso coração. Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa, do brinquedo que a gente não largava, do acalanto que o silêncio canta, de passeio no jardim. Ao lado delas, a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro e que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo, corre em outras veias, pulsa em outro lugar. Ao lado delas, a gente lembra que no instante em que rimos, Deus está dançando conosco de rostinho colado. E a gente ri grande, que nem menino arteiro. Costumo dizer que algumas almas são perfumadas, porque acredito que os sentimentos também têm cheiro e tocam todas as coisas com seus dedos de energia. Minha avó era alguém assim. Ela perfumou muitas vidas com sua luz e suas cores. A minha foi uma delas. E o perfume era tão gostoso, tão branco, tão delicado, que ela mudou de frasco. Mas ele continua vivo no coração de tudo que ela amou. E tudo que eu amar vai encontrar, de alguma forma, os vestígios desse perfume que numa temporada se vestiu de Edith para me falar de amor. Para quem não ouviu no início, Almas Perfumadas da Ana Giacomo, uma poetisa brasileira contemporânea na nossa época agora, fabulosa. Vale a pena segui-la no Instagram, tá, gente? Por que eu trouxe para vocês Ana Giacomo? Porque esse poema traz a relação de duas pessoas, uma avó e uma neta. E a lembrança dessa neta, dessa avó, é de tanto amor que a gente tem certeza que ela estava no lugar certo. No lugar certo quer dizer, dentro da hierarquia familiar, para a Ana, ela estava no lugar de avó. E aí eu começo trazendo para vocês conhecimentos das psicologias e conhecimento das constelações familiares. Vejam, hierarquia familiar quer dizer que tem gente acima e tem gente abaixo. Nós estamos acima ou abaixo? Depende. Eu, Gisele, estou abaixo da minha mãe, estou abaixo do meu pai, estou abaixo dos meus avós, bisavós, trisavós, tataravós e por aí vai. Mas eu estou acima dos meus filhos. E eu estarei acima dos meus netos quando eles chegarem. Então, esse reconhecimento do meu lugar, onde eu estou, na família de agora, ele é fundamental. Por quê? Se eu não consigo perceber qual é o meu lugar, eu aí então vou desrespeitar as funções. Isso acontece muito. A clínica psicológica e as constelações familiares nos mostram todos os dias como as hierarquias das famílias não estão respeitadas. Onde é que a gente vê isso, se vocês me perguntarem exemplos? Vejo isso no casamento, onde a mulher trata o marido como se fosse mãe dele. Tem alguma coisa errada. Ou ela se torna filha dele. Está errado. Ou eu tenho um filho que se comporta como se fosse marido da mãe. Ou uma filha que se comporta como se fosse esposa do pai. O que isso gera? Cansaço nas relações, estresse e uma sobrecarga. E um peso exacerbado em quem chega depois. Mas onde é que isso começa, afinal de contas?
E outros exemplos, se vocês me perguntarem, quando a mulher ocupa o lugar de homem da casa e o homem vai para um lugar ou de filho dela ou de um feminino mal curado. E a mulher é aquela que provê a casa, provê financeiramente, provê no direcionamento, provê na educação dos filhos, enquanto o homem está ali apenas de coadjuvante. São verdades profundas e doloridas das nossas realidades familiares. E onde é que possivelmente isso começa? Na nossa família de origem. O que é família de origem? É de onde eu nasci. Então, qual é a minha história? Eu sou filha de quem? Eu sou neta de quem? Eu sou irmã de quem? Então, eu preciso ter conhecimento das histórias que fazem parte da minha geração, mas das gerações anteriores da minha família. Em que isso nos impacta? Exemplos. Se eu venho de uma linhagem de mulheres, onde a mulher é aquela que precisa sustentar a família, achando que homens não prestam, eu aprendi isso com as mulheres da minha família. É possível mudar? Sim. Se eu sou um homem que vem de uma família onde, para lidar com a dor do existir, para dar conta de tantos problemas, o refúgio é no vício, do álcool, do sexo, da cocaína, do trabalho em excesso, eu vou repetir isso como se fosse uma cópia, um xerox, denotando uma fidelidade na dor, uma fidelidade no sofrimento. E isso, queridos e queridas, não é uma escolha consciente, é uma escolha inconsciente. Quando eu percebo, quando eu paro para me dar a oportunidade de perceber, eu verifico então que eu estou copiando sofrimentos, pensamentos, comportamentos que só estão me fazendo sofrer, bem como sofrerem aquelas pessoas que estão ali comigo. Então, a primeira tarefa necessária é investiguem as histórias familiares da família de origem. Por que isso precisa acontecer? Porque quando algo que é realizado no fundo da minha alma, de um jeito inconsciente, ou seja, sem que eu dê conta, é descoberto, eu coloco luz sobre aquilo. Abre um espaço dentro de mim para começar a questionar se eu tenho ou não livre-arbítrio para mudar aquilo. E como é que eu vou buscar soluções, como é que eu vou buscar estratégias para que esse tipo de sofrimento diminua ou seja acolhido para ser acabado. Mas, se eu estou tendo uma vida na qual o que mais me fascina é uma espécie de torpor, é uma espécie de cegueira moral, cegueira espiritual, se eu quero insistir apenas em ter uma vida autômata, o que é isso? Eu vou levando um dia após o outro. Eu não paro para refletir sobre o que é a vida. E, queridos, eu não estou falando aqui de religião. A religião é um pilar da sobrevivência e extremamente importante. Mas, não necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma religião para eu refletir sobre a humanidade. Ateus refletem sobre a humanidade. Da mesma forma que nós temos fiéis de diversas nomenclaturas de religiões que estão zumbitizados na vida. Tem que haver, da parte do humano, de nossa parte, uma querência, um desejo por questionar a própria vida. Pegar a própria vida como autor, como aprendiz, e não como uma pessoa que não para, não reflete, e por isso é tomado por uma força maior e é colocado ali para angariar cada vez mais sofrimentos. Então, quando eu me permito questionar quais histórias da minha família eu estou repetindo, quais histórias na minha infância eu ouvi, porque tem as histórias da família de origem,
mas tem uma outra história que também impacta, a minha história. E quando eu pergunto sobre história o que foi que você viveu quando seus pais estavam grávidos de você? O que foi que você viveu na sua primeira infância? Na segunda, quando maiorzinho, adolescente? A nossa pesquisa hoje em dia da ciência vem conseguindo comprovar conhecimentos, porque a ciência comprova aquilo que, de certa forma, já estava no campo da filosofia e também das religiões, tá? E quando eu falo que a ciência está comprovando, eu estou dizendo há comprovações científicas, há comprovações intelectuais sobre isso que essas outras áreas já sabiam. Hoje sabemos que a vida intrauterina de um ser humano é dotada de consciência. Mas não a consciência intelectual, mas uma consciência psíquica, afetiva e física, consciência do corpo. Essa semana eu estava atendendo uma paciente, ela tem um medo horrível diante de certas situações, e a gente conseguiu fazer um levantamento de parte da origem do medo dela. Uma parte desse medo é porque quando a mãe teve um problema uterino muito sério, o médico disse que ela não teria mais filhos, portanto ela não precisava se preocupar se ela engravidaria ou não, porque um pedaço do colo do útero dela foi retirado, e ela já tinha uma filha, estava satisfeita, e muitos anos depois, não me engano, 10 ou mais anos, ela engravida de repente da minha paciente. Um grande susto. Um grande susto porque vai abortar. Não tem uma parte do colo do útero. Como se não bastasse isso, né? Uma gravidez de risco. Quando a gravidez avança, essa mãe começa a viver aquele medo intenso dessa filha morrer. Esse bebê, sendo gerado, captou essas ondas de medo da mãe. Os sentimentos de medo. E quando nós estamos vivendo nossas emoções e sentimentos, nós colocamos na nossa corrente sanguínea os neurotransmissores, os hormônios que são responsáveis pelas reações endócrinas. Então, nós com medo, por exemplo, a gente tem mais cortisol no sangue. Essa mãe, então, tinha uma quantidade enorme de cortisol e outras substâncias que esse bebê foi sentindo. Como se não bastasse isso, naquela época os ultrassons eram mais difíceis de serem conquistados, né? Essa mãe, então, pensa o quê? Ela consegue pensar, eu vou ter um menino. Eu já tenho uma menina, eu vou ter um menino agora. Gente, vocês vão me dar um minuto. Psicoterapeuta em trabalho, tem uma paciente pedindo socorro, é alguma urgência. Eu vou falar com ela que eu estou numa reunião e que eu vou dar resposta para ela daqui a pouco. Me desculpem, gente, onde eu parei. Minha paciente sendo gerada, aí vou ter um menino. Qual que era a intenção dela? Vou ser um menino para a mamãe e papai. Mas eu não posso, eu sou já uma menina. E aí, qual que é o sofrimento dela? Eu frustrei os meus pais. Eu não dei aos meus pais o que eles queriam, que era eu ser um menino. E nós sabemos pelos estudos de Bert Hellinger, de grandes consteladores e de grandes psiquiatras hoje em dia, que as crianças precisam da aceitação, precisam do amor, precisam do vínculo, do pertencimento. Pertencimento é você faz parte como você é. Se você não tem uma característica que esses pais queriam, essa criança poderá entender antes de saber falar, tá, gente? Eu não sou o que eles queriam. E isso gera uma série de sofrimentos psíquicos, ok? Então, segunda dor dela. Como se não bastasse, ela não tinha 1 ano de vida, ela tem uma doença grave, uma doença dos pulmões, e ela fica internada por alguns dias. E a minha pergunta para ela foi, ao ficar internada, você ficou sem sua mãe e seu pai? Porque hoje nós temos direitos humanos mais resguardados, né? Então, hoje nós sabemos que as mães ou algum acompanhante ficam com os filhos. Há anos atrás, no Brasil, não era assim. As mães deixavam as suas crianças e só voltavam quando tinha alta, ia visitar, então, um pouquinho tempo.
Vocês imaginem uma criança pequena, doente, num lugar completamente estranho. Claro que o adulto sabe, são médicos, são enfermeiros, mas a criança não sabe disso. O que essa criança vive? O medo do abandono. Estão entendendo o que acontece? Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque além de eu pensar quais são as histórias pertencentes à minha família de origem, qual foi a minha história gestacional? E assim, como foi meu parto? Existe uma pesquisa maravilhosa dizendo que as crianças que nascem de cesáreas, elas muitas vezes, não sempre, não generalizem, por favor, elas muitas vezes têm uma espécie de fraqueza na alma, uma dificuldade de irem para a vida. Gisele, você é a favor ou contra a cesárea? Eu sou a favor de tudo, desde que seja necessário. Eu tenho 2 filhos, tive 3 gestações, um aborto, 2 filhos vivos, 2 cesáreas. Eu falo que eu e meus filhos somos um dos milhares de exemplos de milagres da medicina. Se não fosse a cesárea, eu não estaria aqui. Meus filhos talvez não estivessem aqui. O meu corpo gera, mas não está preparado para dar luz. Não se abre, não tem nada de dilatação. Cesárea. Mas hoje nós temos o avanço do parto humanizado, que é uma experiência extraordinária, se for aconselhável para a mãe, uma experiência extraordinária para a futura mãe, para o futuro pai e para a criança. Onde a criança nasce num ambiente extremamente acolhedor, aquecido, presença de pai e mãe. É extraordinário, pesquisem. Mas por que isso é importante? Porque vocês imaginem um bebê. Essas pesquisas demonstram que o primeiro grande movimento para a vida é o movimento do encaixe ali, né, na base do osso pélvico da mulher, para que essa criança faça uma força e saia. No parto, nós temos a força da mãe e a força da criança a favor da vida. Então, essa criança, através das contrações musculares da mãe e através do corpo mandando informações de que ela precisa se movimentar, ela está fazendo um movimento para a vida. Imagine um bebê, então, no quentinho da mãe, tudo bem, pode estar apertadinha, né? Se a mãe é pequena, baixinha, mais magra, eu falo que a criança começa a ser gerada numa incrível mansão e termina num barracão, né? Tá lá pequenininha, mas ela está aconchegante, ela está quentinha. Ela acha que ela vai ficar ali mais um tempo. Com pouco, algo acontece. Começam a chegar no seu corpo substâncias novas e, de repente, ela é puxada, ela sente aquele impacto, ela vai de uma vez para um universo novo. Como? Como uma criança assim não pode sentir o impacto, gente? E nós ainda estamos nos organizando para que, depois de nós, como humanidade, estamos nos organizando para que depois de um parto assim, a criança tenha acolhimento. Acolhimento de um quiropraxista, um fisioterapeuta, porque existe uma comprovação de que normalmente as primeiras vértebrazinhas aqui da criança, elas são deslocadas, essas crianças ficam de torcicolo um pouquinho, às vezes o ombro é deslocado, são vários os estudos mostrando isso. Mas nós já temos, né, as fisioterapias, depois a quiropraxia, depois os atendimentos. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se eu não tomo consciência de como eu vim ao mundo, como é que eu vou tomar consciência do lugar que eu estou ocupando agora? E se me faltou, então, a oportunidade de nascer fazendo uma força para a vida, o que eu posso fazer agora para que essa força seja reintegrada a mim? Mas, além disso, como foi minha primeira infância? Os meus pais se separaram ou não? Eu vivi sobre um ambiente, um contexto de violência, violência física, violência psicológica, violência verbal. Eu vivi solidão, minha mãe saía para trabalhar, eu ficava sozinha. Eu tive que ser mãe das minhas irmãs, pai das minhas irmãs. Eu ouvi a minha mãe dizendo que ela era minha mãe e meu pai ao mesmo tempo. Isso não é verdade? Pai todo mundo tem, ninguém nasce sem pai. Pode não ser um pai fisicamente presente, mas todos nós temos pai. E se os meus pais brigavam muito entre si,
Minha mãe, por causa da tamanha dor que ela sentiu, ela falava mal do meu pai para mim? Alienação parental. Ou meu pai falava mal da minha mãe para mim? Ou eu fiquei sabendo de histórias que não era para que eu ficasse sabendo quando eu era criança? Por exemplo, eu fiquei sabendo que meu pai tinha amantes, que a minha mãe tinha amantes. Quais foram as minhas histórias? Tomem conta disso. Permitam-se refletir sobre isso. Por que que isso é importante? Porque se eu nego a minha história, quer dizer que eu estou negando, no final desse processo, ser, então, a filha desse pai que é o meu, a filha dessa mãe que é minha, o filho dessa mãe, o filho desse pai. Porque é como se eu rechaçasse interiormente, porque eles não foram perfeitos. Gente, eu tenho pergunta. Vocês estão me entendendo ou está muito difícil? Se estão me entendendo, dá um ok, por favor. Sim, estamos sim. Ok. São temas difíceis, tá? Eu não consigo fazer, algumas empresas me chamam e falam comigo assim, Gisele, vem fazer uma palestra motivacional. Eu falo, não vou não. Não sei fazer palestra motivacional. Eu não sei virar para uma pessoa e falar assim, acredite na sua força e no seu poder. Eu não acho que seja por aí. Eu acho que a gente precisa aprofundar no que somos. Precisamos aprofundar nas nossas dores, porque aí a gente encontra a libertação. Porque as respostas estão dentro de nós, mas a gente não sabe como encontrá-las. Estão entendendo o quanto isso é importante para nós? Se eu, então, não começo a refletir quais histórias estão presentes na família da minha mãe, quer dizer que você tem que fazer um interrogatório para todo mundo? Não. Quer dizer que você tem que se lembrar daquilo que você ouviu ao longo da sua vida. As histórias que você ouvia quando você estava brincando e a criança brinca prestando atenção em tudo ao redor. As histórias que você ouviu quando você era adolescente. Agora, se você nunca ouviu nada, comece a se indagar. O que está acontecendo? Quais verdades eu estou precisando permitir que elas sejam percebidas para serem honradas e transmutadas, transformadas? E sempre, sempre, todos os psicólogos vão falar disso, os pais das psicologias, assim como Bert Helling, o pai das constelações familiares, vão falar que a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe é a relação mais importante da nossa vida. E isso dói muito em todos nós. Porque, primeiro, não são pais perfeitos. Ausentes, viciados, que posso dizer, loucos, né? Muitas vezes, psicóticos mesmo. Pais que estavam extremamente preocupados apenas com o seu lado de homem e não de pai, seu lado de mulher e não de mãe. Assolados pela dor transgeracional, assolados pelas dores físicas. E nós estávamos ali, absorvendo aquilo tudo. Então, tem algo que a gente precisa fazer, que é um exercício constante de olhar para o pai da gente, de olhar para a mãe da gente, no coração, tá, gente? A gente não vai fazer de verdade chegando lá para o pai e para a mãe, não. A não ser que tenha uma abertura incrível. Normalmente, a gente imagina, no momento da fé, né, para os católicos fica a dica, aquele momento belíssimo, extraordinário, você está na missa, você pega a hóstia, você ajoelha, você faz o seu ato ali de contrição, você se entrega a Deus nesse momento. Olhe para o seu pai, para sua mãe e diga, vocês são os melhores pais que eu poderia ter. Só diga e vá percebendo o seu corpo. Já é o início do trabalho. É todo o trabalho, Gisele? Não, mas você tem que começar de alguma forma. Para os evangélicos, aquele momento sagrado, com aquele pastor que tem o dom da oratória, o dom da profecia, quando ele vai fazer aquela oração marcante, invocando Jesus, esse é o momento em que você pode imaginar, pai, você é o melhor pai para mim, mãe, você é a melhor mãe para mim. E claro que nessa hora. E aí, né, o espírita no momento do passe, o budista no momento da meditação, cada um tem seu tempo. Quem não tem religião, aquele momento na natureza, você sente Deus, tá bom? Para o ateu, aquele momento em que sua mente está tranquila, encontre o seu jeito. Por que que isso é importante? Porque quando eu faço isso, partes de mim
E não são espíritos, não são demônios, não são entidades, nada disso. Porque já tem uma parte da psiquiatria e da psicologia estudando partes internas em nós. Isso é fruto de um trabalho de um médico, Richard, perdi o sobrenome dele. Estava no último congresso de traumas de Barcelona, há um mês atrás. Depois, se alguém quiser, me manda o WhatsApp que eu mando a foto do livro dele, tá? O link da palestra eu não consigo mandar porque é do congresso, mas o link do livro eu consigo mandar. O que ele traz para nós? Que dentro de nós existem várias partes. Não é espírito, não é demônio, não é nada disso. Partes de nós que foram sendo construídas ao longo do nosso tempo de vida. E essas partes existem para que possamos ser protegidos. Só que elas brigam entre elas. Querem um exemplo simples? Você está fazendo uma coisa, aí sem querer você faz uma coisa errada. Normalmente as pessoas falam assim, ai, como eu sou burra, ai, como eu sou distraído, ai, como eu sou, olha que crítica severa. É a parte crítica. Mas nós temos inúmeras outras partes dentro de nós. Crianças feridas, nós temos dentro de nós a parte que fica irada e violenta, a parte que quer fugir do mundo, a parte sem sentido, que até pensa em suicídio, várias partes. Mas nós temos, para além de todas essas partes, o sagrado em nós, chamado self, o eu mais profundo. Para quem gosta de uma pegada religiosa, centelha divina, Jesus que habita em nós, o Cristo em nós, mônada celeste, coisas assim. Mas a psicologia vai chamar de self. E esse self é pacífico e pacificador. Ele é calmante. E chegarmos a ele é chegarmos no paraíso. Mas isso só é possível quando eu começo a me haver com as minhas partes. Por que isso tem a ver com hierarquia? Porque se a minha parte de criança está ali precisando da minha cura, não é que meu pai e minha mãe vão me curar, eu já sou adulta, então a minha parte adulta acolhe a minha parte infantil. Se isso não acontece, gente, eu não vou querer ir para o meu lugar de adulta. Eu não vou querer chamar a atenção de um filho. Eu não vou querer pagar o preço de um filho ficar com raiva de mim 10 dias porque eu chamei a atenção e tirei o celular, o telefone, o notebook. Tirei a televisão, o controle remoto. Tirei as pilhas do não sei o que, do videogame. Não vou querer esse lugar. Porque eu quero continuar nesse lugar infantil. Estão entendendo? O nosso tempo biológico, ele não necessariamente acompanha o nosso tempo intelectual e o nosso tempo afetivo, o nosso tempo psíquico. Muitas vezes, deixa eu dar um exemplo para vocês, assim, que é muito claro. Ao longo desses 22 anos, eu acompanhei pessoas acima de 40 anos em separações, né? Não porque não amassem, mas porque a relação deu errada e eles não conseguiram resolver a situação. A maioria dos casais se separam gostando, tá? Não sabem lidar com as crises. De 10 casais que chegam para mim e falam assim, chegamos aqui com a terapia de casal, ou cheguei aqui para você me ajudar a me separar. 9 não querem se separar, tá? Querem resolver o problema. Mas quando a separação acontece, o que a gente vê no interior de muita gente? É como se essa pessoa voltasse no tempo e recobrasse uma parte sua ainda adolescente. Então, um exemplo. A pessoa se separa aos 40, sofre horrores na separação. Com 6 meses, ela se veste como se ela tivesse 20 anos de novo. Os homens com as roupas coladinhas, as mulheres com as roupas muito curtas, muito decotadas. Não que eu seja contra, cada um se veste do jeito que bem entende. Mas eu estou dizendo que essa pessoa que eu tive contato e se vestia de uma forma bonita, educada, elegante e até sensual de vez em quando, ela volta e ela começa a se comportar, inclusive no vestiário, como uma adolescente. E muitas das vezes, infelizmente, essas mulheres começam a se envolver com inúmeros jovens de 20 e poucos anos. A mesma coisa para os homens, tá, gente? O que a gente vê ali? Um sofrimento tão grande, uma dor tão dilacerante na alma, que a pessoa, ela quer voltar como se ela tirasse os últimos 20 anos, no exemplo que eu dei. Eu tiro os últimos 20 anos que eu estive com um homem, que eu namorei, noivei, casei,
ou engravidei, casei e deu errado, eu quero tirar e quero voltar na linha do tempo e ter 20 anos de novo. A intenção é linda, mas é de forma trágica. Porque nisso, o corpo tem 40, os filhos já existem, a profissão está no caminho e a pessoa entra como se fosse numa crise de identidade. O que aconteceu? A parte dessa pessoa adolescente rompeu com força e está tentando tomar conta. Isso acontece conosco em diversos momentos da vida. Em diversos momentos. Só que nós estamos numa sociedade que não quer ver a dor espiritual que nós carregamos. Nós estamos numa sociedade que nos ensina a nos doparmos de diversas formas. Não sou contra medicamento. Todo mundo da minha família que precisa, usa. Não sou contra suplementos. Todo mundo usa. Mas eu sou contra o excesso de qualquer atitude que vai tirar de você o direito de burilar-se. Vai tirar de nós o direito de sermos o melhor que nós podemos ser. E aí nós não nos anestesiamos. Querem formas? Sexo em excesso, trabalho em excesso, comida em excesso, bebida em excesso, compras em excesso, e por aí vai. Beleza em excessos. Vocês estão me entendendo? Quando eu estou nessa loucura, nesses sintomas, eu sempre preciso indagar. Na minha família de origem, qual é o meu lugar? Então, eu, Gisele, sou esposa de quem? E aí vem outra questão. Depois, se vocês sentirem dificuldade, a gente pode deixar um encontro. Somente. Se vocês sentirem dificuldade em tudo que eu tenho trazido, né, na primeira palestra nessa, podem solicitar a Gislaine que um encontro possa ser só para a gente conversar e tirar dúvidas, tá bom? Não me incomoda. Porque são muitas informações para que vocês pensem. E como a palestra fica gravada, voltem, assistem, repensem. O que a gente pode trazer? Eu, Gisele, sou esposa de Silvio Luiz, ok? Na minha biografia desta vida, eu estou casada pela segunda vez. Então, eu tenho uma história. Eu fui a primeira esposa, então, de um homem. Eu sou a segunda aqui. Estou no meu segundo casamento. Só que tem uma pegadinha. Para Bert Hellinger, quando um casal se une e dali uma vida é gerada, mesmo que não tenham se casado na igreja, no papel, houve um casamento, porque houve duas sementes que se juntaram e formaram um terceiro ser. Isso é casamento energético espiritual. Casamento sistêmico. Então, quantas vezes nós encontramos um casal que se une, a mulher tem uma gravidez, com uma semana a menstruação dela vem, ou seja, a gravidez não foi adiante, e eles rompem. Para Bert Hellinger, ali a gente tem um casal. Então, nessa história que eu estou contando de mim, o meu primeiro marido, antes de me conhecer, teve uma namorada e ela engravidou e perdeu o bebê. Para Hellinger, tá? Nas constelações familiares, ali houve um casamento. Ele foi o primeiro marido dela, ok? Quando então, anos depois, ele me encontra e a gente se casa, eu era a primeira esposa dele, mas não. Ele era meu primeiro esposo, tá bom? Mas eu era a segunda esposa dele. Ficamos juntos 16 anos, terminamos, hoje eu estou no outro casamento. Nesse outro casamento, que lugar é o meu? Então, prestem atenção. Que lugar é o meu? Quando eu olho, então, para meu esposo Silvio, ele é o meu segundo marido, ok? Só que quando eu olho para a história de Silvio, ele teve um namoro, não posso falar que seja namoro, ele teve uma relação amorosa, um encontro, uma relação amorosa, vou falar assim, breve com uma pessoa. Uma filha nasceu. Depois ele teve um longo casamento, 3 filhos nasceram. Depois ele está comigo. Qual que é o meu lugar para ele? De terceira esposa. Quando a gente faz esse mapeamento e a gente se coloca no lugar, os ombros da gente fazem assim, ó. Eu encontro o meu lugar no casamento. Estão entendendo isso?
Se eu consigo entender isso, então eu sou a terceira esposa dele. Eu brinco aí, gente, que quanto mais se passa, é igual vinho bom, tá? Se ele está no terceiro casamento dele, ele é o melhor dele, eu estou no meu segundo, é o meu melhor, tá? Mas quem fica muito tempo junto, eu admiro de coração e acho belíssimo. Atendo casais que estão juntos há 40, 50, 60 anos. É incrível, incrível. E bem, e se amam. Eu falo que numa outra vida eu vou querer isso também, né? Nessa eu não consegui, não. Mas eu estou o mais feliz que eu posso. E essa é uma constatação para que a hierarquia da família tenha paz. Você está o mais feliz que você pode? Já fez de tudo? Quando eu, então, me coloco diante dos meus filhos, quem eu sou para eles? Eu sou mãe. O que uma mãe faz? O que uma esposa faz? Para Silvio, o que a esposa faz? O que a Gisele faz para o Silvio? O que a esposa faz para o marido? Eu preciso me perguntar das funções. E aí vem outra grande dica. Função é o lugar que você ocupa, mas traz algumas sutilezas das famílias de origem. Um exemplo simples para que vocês possam entender. Eu cozinho muito bem, graças a Deus. Adoro cozinhar, mas eu detesto cozinhar todo dia, tá? Então, meu negócio é final de semana. E na correria aqui de dia, da semana trabalhosa, a gente divide. Cada dia, um está fazendo comida aqui. E meu marido vem de uma família tradicional, mineira, das mulheres prendadas para cozinhar e para fazer quitandas. Como eu aprendi em Itaguara, em bondos. No início do casamento, eu tinha que ouvir assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Minha mãe fazia uns biscoitos, minha tia, eu brinco que ele tinha duas mães. Minhas tias, minha tia e minha mãe, ou seja, minhas mães, faziam biscoitos maravilhosos. Eu olhava para aquilo, o que? Com o passar do tempo, eu comecei a entender que ele tinha o desejo de que eu fizesse biscoito. E aí eu andei pensando, falei, gente, não, como é que eu vou fazer para aprender a fazer biscoito? Que tempo que eu vou encontrar para fazer biscoito? Aí eu fui ouvir as histórias, como é que era? Gente, as mulheres ficavam o dia inteiro fazendo biscoito, que vida boa. Elas juntavam em comunidade, rede de apoio, aquele tanto de mulheres. Igual matar porco no interior, que é um dia inteiro preparando. Fazer biscoito era mais ou menos isso. Cada uma voltava para casa com uma lata, aquelas latas de tinta, souvenir de 5 quilos, acho que 5 litros, né? 20 litros. Voltava para casa com aquilo. Então era um dia gostoso, né? Não se aplicava a mim. E aí teve um dia, com o passar dos anos, que eu chamei e falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo o seu desejo, mas isso eu não posso te dar. Primeiro, porque não faz parte de mim querer fazer biscoitos. Segundo, que eu me sinto mais útil atendendo pessoas, dando as minhas palestras, estudando, organizando a coisa, que fazer biscoito. O máximo que eu posso fazer, se você quiser, eu trago uma biscoiteira aqui em casa, ela vai fazendo, nos tempos que a gente tiver ali, você vai me ver passando ali perto, fazendo colocando lá no tabuleiro. Tá tudo bem para você? Eu não dou conta. Por que essa história é simples e funcional, gente? Porque, para mim, a esposa cuida de um jeito, mas não inclui biscoito, fazer biscoito. Para ele, como ele aprende com a mãe e com a tia, ele repassa isso para a esposa. Mulheres que amam e cuidam fazem biscoitos. Estão entendendo? Quando a gente conversou, disse, pô, nunca mais me falou de biscoitos e está feliz. Hoje ele mais passa na padaria, compra biscoito e ainda traz o que eu mais gosto. Nos mínimos detalhes, gente, das nossas relações, nós temos ali as nossas funções, os nossos papéis, o que dá certo e o que dá errado. O que nos cabe fazermos, então? Investigarmos. O cansaço que eu estou sentindo é só físico? Ou é um cansaço de me relacionar? Tá difícil a relação com a pessoa? Tá difícil a relação com o filho? Tá difícil a relação com o marido? Com a sogra? Com a mãe? Com o sogro? Com o cunhado? Genro? Com a nora? Onde é que tá difícil? Comecem a refletir. A reflexão é o primeiro ponto para a gente conseguir chegar na parte do cansaço que não é só física. A parte do cansaço que é da família, que é do espírito da família e que precisa de alguma forma ser contemplado para ser melhorado. Compreenderam? A partir de agora, eu vou abrir para as perguntas e aí eu vou continuar o assunto dentro do necessário, tá bom?
Dentro desse tema de hoje, alguém tem alguma colocação, quer compartilhar algo, ficou alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Ô, gente, vocês aproveitem, senão eu vou achar que ninguém entendeu nada. Eu não acredito que ninguém tem nenhuma pergunta. Gisele, então eu vou perguntar. À vontade. Nós que trabalhamos, né, nas escolas, que trabalhamos diretamente com as famílias, a gente percebe que no dia a dia, né, lá com os estudantes, a gente percebe que tem muito essa mudança dos papéis, né? E muitas vezes a gente ouve muitas vezes a mãe, né, falar, eu sou mãe solo, então por isso meu filho tá assim, assim, assado, né? Aí eu queria saber como que essa desestruturação, assim, né? Acho que não é essa a palavra certa, pode influenciar na personalidade, na forma de agir de uma criança aí, e Sim. pode determinar, né? O que que a gente também pode fazer para Uhum. curar um pouquinho dessas dores aí. Ótimo. Ótima pergunta. A palavra é essa mesma, viu? Desestruturação. Há uma desestruturação psíquica. Vamos lá. Mãe solo, né? Mãe é uma só. Então, ela é mãe solo. Assim como pai é solo. Uma mãe não pode ser pai e um pai não pode ser mãe. Uma mulher é mãe, um homem é pai. Só que tem algo que a gente tem que observar. Vou falar um pouquinho mal de nós mulheres, tá? Primeiro e depois eu falo dos homens. Nós mulheres somos rancorosas. Nós guardamos informações de 25 anos atrás com detalhes, como se tivesse acontecido ontem. E cientificamente o nosso cérebro tem uma quantidade de neurônios aí diferenciada na área da memória. A gente sabe que isso também é cerebral. Quando então nós temos a dor de uma separação porque aconteceu de fato, e esse homem, ele deixou de ser meu homem, meu marido, meu companheiro, meu amante, o que que eu faço também? Eu levo isso como se ele também tivesse deixado de ser pai do meu filho. E na minha dor de mulher, o que que eu faço? Eu começo a desestruturar as características boas desse homem para a minha criança. Isso é em nome de muita dor, como se essa mulher, no auge da sua dor, quisesse ser protegida, ser amada, ser defendida. E quando ela, diante da criança, ela fala mal desse pai, e mal pode ser verdade mesmo, ela fala mal, mas ela está falando a verdade, ela está falando muitas vezes do homem dela, não do pai da criança. Ela, então, aí, ela confunde as dores. E, às vezes, as mulheres dizem assim, mas eu nunca falei mal do pai da minha criança perto dela. Mas você desabafava com a amiga, com alguém, no telefone, e a criança estava no ambiente? Ah, isso acontecia, a criança ouviu. Então, o que que as mulheres muitas vezes fazem? No auge da dor e do sofrimento, elas então fazem um movimento para ver se livram dessa dor e colocam essa criança no meio e essa criança toma partido. A criança está vendo o sofrimento da mãe, as lágrimas da mãe, a dor da mãe, porque normalmente essa criança fica com a mãe. Ela toma partido da mãe e para defender a mãe, ela vai contra o pai. Ela se torna inimiga do pai. Gente, isso é uma dor na alma da criança que vocês não têm noção. Eu atendo crianças a partir de 4 anos, que quando os pais são separados, eu vou trabalhando com as crianças, e o dia que a criança em terapia precisa dizer que numa situação dessa ela ama o pai, eles me falam baixinho, cochichando.
como se fosse um pecado, como se elas fossem ser aprisionadas depois. E muitas choram. O que essa mulher, no auge da dor dela, está fazendo? Inibindo que o amor passe desse pai para esse filho. Esse filho não vai até esse pai. Esse filho se mantém, então, fiel a essa mãe, como um escudeiro, um soldado. E, na verdade, a quem essa mãe deveria recorrer para pedir guarida? Aos seus próprios pais. Numa separação, eu me viro para minha família de origem e peço socorro. Para minha irmã, para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe, para uma tia, para uma avó. Eu não faço isso com a minha filha, com meu filho. Eles vêm depois de mim. Eu preciso da guarita proteger. E tem algo aí que a gente ainda tem que observar. Numa separação, eu sempre digo, como era quando você se apaixonou por esse crápula? Ele não era crápula nessa época. Essa mulher, para dar conta de seguir sem esse homem, colocou uma carapaça de mal, como se esse homem fosse só mal, só ruim. Exceto um perverso que te manipula desde o início, mas não são a maioria, exceto o perverso, esse homem tem um lado bom. E ele também tem um lado ruim. Mostre ao seu filho o lado bom. E é difícil, eu brinco assim. Não está enxergando a olho nu? Use uma lupa. Não está enxergando na lupa? Olhe esse homem como se você estivesse com um olhar de microscópio. Encontre aquilo que tem de bom nele. E não conte para os seus filhos o que esse homem tem de ruim. Os filhos vão descobrir sozinhos. E quando os filhos descobrem, eles vêm até a mãe para falar: mãe, meu pai fez isso, meu pai é assim. Você vai dizer: eu sinto muito. Deixa eu te ajudar a resolver esse problema. Mas lembre-se de que ele é seu pai. Eu o escolhi para ser seu pai. É o melhor pai que você podia ter. E ele tem um lado bom. Mesmo que você tenha que dizer a seu filho, diante disso, fique um pouco afastado do papai, até você dar conta de conviver com ele. Isso não vai ser assim para sempre, mas o seu pai tem um lado bom. Ô, gente, vocês precisam ver a dor das crianças quando eu começo a perguntar assim. Eu tenho que trazer identificação, né? Os dedos das suas mãozinhas se parecem com quem? Tá na cara que as mãos são do pai, tá? Com a minha mão. Aí a mãe tem aquele nariz fininho, o pai tem aquele nariz mais negroide, sabe? E o narizinho da minha mãe? Aí o pai tem lá um cabelo mais afro, a mãe tá no cabelo liso. E o cabelo da criança todo afro, tá? E o cabelo, de quem parece? Acho que da minha mãe. Olha a fidelidade dessa criança com essa mãe, não podendo assumir que ela tem um pai. E metade do seu corpo veio do seu pai, metade veio da sua mãe. Então, Gislaine, quando eu vejo uma mulher batendo no peito com honra, com orgulho, eu acho que é orgulho, né? Honra, dizendo: eu sou mãe solo, eu estou dando conta sozinha. Se esse pai se ausentou de tudo, se ele foi embora, não paga nem pensão, e muitas mulheres não entram na justiça para ter pensão, e isso é um direito da criança, não é direito dela. Ela tem que entrar na justiça, sabe por quê? Porque pelo menos no dinheiro esse homem se presentifica como pai, e faz diferença sim. A maioria das mulheres me dizem: ele não paga pensão e também não faz falta. Faz. Se você está bancando tudo dentro de casa, seria uma viagem, uma escola particular, um curso de inglês. Seria uma poupança para a faculdade do seu filho, da sua filha. Ou seria, não é ou, na questão psicológica, seu filho ia pensar: meu pai nunca esteve comigo, mas o dinheiro estava ali todo mês, de forma indireta o pai está ali. O que essa mulher faz por vingança? Dou conta sozinha. E isso é transgeracional, gente. A minha família está repleta de mulheres assim. Ao meu redor, estamos repletos de mulheres assim. Então, nós mulheres, né, quando precisamos dizer eu sou mãe solo, precisa entrar em contato com essa dor. Está tão sofrido criar sozinho. É tão difícil não ter um companheiro. É tão difícil não ter com quem desabafar as minhas dores, as minhas preocupações. E além disso, em contrapartida, o que eu tenho? Homens enfraquecidos na sua postura masculina, no seu lugar de pai, no seu lugar de marido, no seu lugar de irmão. Homens, vou trazer um termo correto, tá? Filhinhos de mamãe, crianças. Porque essas mesmas mulheres que não deixam que os pais dos filhos cheguem até eles,
criam os seus meninos, homens, tá? Criam os seus meninos para serem seus guardiões, seus maridos, ou para serem eternas crianças delas. Olha como isso está transgeracional. Então eu preciso, né, quando eu me separo, eu passei por isso, eu preciso dizer, achei que eu tinha acertado. Me enganei. Deu certo por um tempo, começou a dar errado, e agora eu tenho que me haver com isso. Mas eu estou me separando, estou deixando de ser esposa. Pai e mãe é para sempre. Eu tenho que reconhecer na hierarquia familiar esse lugar que é meu e que é do outro. Se eu faço isso, os meus filhos estão resguardados, felizes. É dolorido? É, mas eles estarão felizes e fortes. Agora, não quer dizer que você vai pedir a esse homem que leve a criança para lá a cada 15 dias se a criança chega machucada, se tem violência. Não é isso, gente. Introduzir o pai é com que é possível. Às vezes a gente introduz só no diálogo, porque é um pai que está com cocaína o tempo todo dentro de casa, é um pai que estupra a própria esposa e está estuprando a nova namorada. E isso é realidade. É o pai que é negligente com o filho, chega lá, a criança é cuidada por outras pessoas, está jogado. Seu filho não tem que ir para lá. Então você tem que dizer, nessa questão desse cuidado constante, o papai não dá conta. Mas o papai tem uma genética maravilhosa. Os seus olhos, a sua mãozinha, seu cabelo, a inteligência. Eu me lembro que seu pai era bom nisso. Eu me lembro que seu pai era bom naquilo. Já ouvi falar que teve um tempo que seu pai acertou nisso. Porque a criança busca identificação no pai e na mãe. Se ela não pode ir até o pai, nem para pegar o pouquinho que está ali, depois ela não vai fazer o que eu chamo de coxa de retalhos psíquico, que é, não tem aqui no papai, mas tem no vizinho, no marido novo da mamãe, no vovô, no titio. Essa coxa de retalhos costura a alma. Então, Gislaine, a sua pergunta, querida, existe uma destruturação? Quando uma mãe se comporta assim, eu acredito nos grupos de apoio para essas mulheres, para que isso seja falado, tratado. Acho que as professoras precisam ser também orientadas sobre isso. E no indivíduo, muitas vezes uma mãe falar isso é você dizer, está muito difícil, só acolhe, sinto muito. Tenta dizer para o seu filho o que, que ele tem de lindo e o que, que o pai dele tem de lindo. Isso também vai ajudá-lo. Eu sinto muito pelo sua dor. Porque na maioria das vezes, gente, é uma dor da mulher que fez de tudo para dar certo e não deu. E depois ela vai descobrir que realmente ela não fez de tudo. Tinham coisas ali que ela não sabia que tinham que ser feitas. Comportamentos ali que anos depois ela vai entender por que fracassou. Ou até mesmo ela fez de tudo, mas esse homem não deu conta do lugar de marido. Ele boicotou. Isso é humanidade. Não existe vida humana sem dor, sem sofrimento, sem culpa, porque a gente quer acertar e erra, e sem morte. Se a gente aceita isso, a vida fica mais leve. Ajudei, querida, com a resposta? Ok. Eu não consigo achar o chat hoje. Os três pontinhos. Ai, obrigada. Agora mudou a mensagem na chamada. Mas o meu não está aparecendo os seus pontinhos, não. Vou colocar em tela cheia primeiro. Do lado da carinha do emoji, não está aparecendo, não? Não, o meu não está aparecendo. Aparece o emoji, mas não aparece. Achei. Vamos lá, então, para aquilo que vocês colocaram. Foi Jaqueline. Eu sou de Belo Horizonte, eu estou em Taguara. Meu marido é seu conterrâneo. A Maria Aparecida Souza fala que nós somos uma mistura de rupturas e reconstrução contínuas. Sim, mas antes da gente ser essa mistura, a gente pode colocar, Maria, que a gente tem um início também. Nesse início, é como se não tivesse ruptura nem reconstrução, é aí que está o certo. A Lorena diz que está entendendo e amando tudo e ao mesmo tempo pensa o quanto é preciso o acompanhamento para talvez descobrir e se curar de tanta coisa.
Lorena, eu acho que todo ser humano precisa de acompanhamento. Eu acho que não tem um ser humano na face da Terra que não precise de ajuda, né? Eu sou da área da psicoterapia, das constelações, e eu faço terapia. Não tem como. As nossas vidas estão tão turbulentas, tão sofridas, tem tanta coisa que a gente precisa dar conta, né? Então, sim, a gente precisa ir buscando ajudas, tá? E é bom quando a pessoa tem essa consciência, porque é aceitar a fragilidade e vulnerabilidade. Se a gente não aceita isso, a gente se coloca no lugar de um ego muito poderoso. Eu não preciso de ajuda, eu dou conta sozinho, isso é coisa de gente fraca, isso é coisa de... Não, tudo isso que é buscar ajuda é coisa de ser humano. A Jennifer fala que ela se lembra de muitas coisas quando ela tinha 5 anos. Ai, Jennifer, faz contato com a sua criança interior, escuta essa menina que habita aí dentro de você, escuta as histórias dela e pede a ela, se é possível que ela sente no seu colinho, nessa imaginação, que você possa dar conselhos a ela. Fala para ela quantos anos você tem hoje. Fala que você só existe porque ela deu conta antes, do jeito que foi, da forma como foi. Vai trazer paz ao coração. Ah, tem uma pessoa, MF, separou há 6 anos, uma situação traumática, tanto para o filho quanto para ela. Separações são, na maioria das vezes, traumáticas mesmo, viu, gente? Isso é sofrido. Eu falo que a gente só se separa na última, da última, da última, da última, da última, da última, da última tentativa. Você fez de tudo e não deu certo. Essa questão ela coloca, meu filho tomou o birra do pai por tudo que ele viu. Mas eu precisei de terapia para tratar essa dor dele. Eu fiz terapia, consegui reaproximá-lo do pai, fiz de tudo para que isso acontecesse, pois o problema era entre o pai dele e eu. Mas, infelizmente, quando o divórcio de fato saiu, o pai parou de procurar o meu filho, desmarcar encontros, deixar de cumprir promessas, levar meu filho para casa da avó paterna e sair. Infelizmente, a gente tem muitos homens ainda que paternidade para eles é sempre junto com a mãe do filho. Eu sou pai enquanto eu estou junto com a mãe. Se eu deixei de estar com a mãe do filho, eu deixo de ser pai. Cabe a essa mulher, viu, MF? Cabe a você fazer o quê? Apresentar no diálogo, no dia a dia, esse pai para esse filho. Esse pai tem que existir no imaginário dessa criança. Esse pai tem que existir naquilo que o corpo dele lembra ao pai. Então, você pode, num determinado momento, falar: você se senta igual ao seu pai, você ri igual ao seu pai. Esse é um lado bom que vocês dois têm. E dizer a ele: seu papai tem motivos para não estar próximo de você. Não é que ele não te ame, ele está com problemas, por isso que ele não está dando conta. É importante isso, tá? Ela comenta que o filho não quer mais contato. Quando vê o pai, ele pede a bênção. Se o pai manda mensagem, ele responde, mas ele procura sempre arrumar motivos para não ver o pai ou aceitar convites. Uma situação que eu gostaria que mudasse, mas também não julgo meu filho. Que idade tem a criança, hein? Porque ele viu o pai como um herói. Ver o pai como um herói é muito saudável para uma criança, tá? 12 anos. Ver o pai como um herói é algo extraordinário para uma criança. O que você tem que falar? O seu pai é herói, mas ele também é humano. E às vezes ele é herói, às vezes ele é humano. Todos nós somos assim. E talvez você possa dizer para o seu filho: você já falou para o papai que você ficou chateado com ele? Você consegue falar isso com o papai? O que você gostaria de fazer com o seu pai? Quando você me fala que ele é um menino incrível, maduro demais, eu fico preocupada. Quer dizer que aos 12 anos, ele não está sendo a criança de 12. Ele já está sendo um mini adulto. A pergunta é: para quê? Diana, né? Para quê? Para que ele está sendo adulto? Para proteger quem? E é muito importante, depois que a gente se separa, a gente falar com os nossos filhos: você não precisa me proteger, eu sou adulta, eu dou conta sozinho. Lembre a arca da família. Você está aqui, ele está aqui. Eu dou conta sozinho. Vai viver, vai ser criança. E não deixar filho dormir na cama do casal com a mamãe. Por favor, não façam isso. Criança tem parte de criança, universo de criança. Os meninos, principalmente, não podem ir para dormir com a mamãe. Estão ocupando o lugar do papai. Não pode, gente. A mamãe está aqui, você está aí. Nós nos temos, nós nos amamos. É importante, às vezes, a gente falar para as crianças: nós somos como cebolas. Nessa camada de cima aqui, a gente está cheio de problema, mas lá dentro não. Imagina ou você não quer cebola, né? Imagina que seu papai é uma fruta. Essa parte ruim é só a casca. Lá dentro ele te ama.
mesmo que ele não dê conta de viver esse amor. Lá dentro ele te ama. Então, dizer aquilo que é verdadeiro, sempre. Sempre o que é verdadeiro e possível. Porque isso livra as nossas crianças de grandes males, de grandes sofrimentos. Essa é a função de mamãe. Uma função eterna e extraordinária. Tá bom? Alguma outra pergunta para hoje? Gratidão minha, prazer servir. Bom, se não temos perguntas, eu vou encerrando por aqui. Encontro vocês na próxima vez. Se tiverem dúvidas, façam contato. Desejo que essa palestra tenha ajudado vocês a caminharem um pouquinho mais no conhecimento de si mesmos, como seres de passagem por essa terra. E como pessoas que têm histórias maravilhosas, e com dores e com traumas que precisam ser acolhidos, traumas que precisam ser olhados, contemplados, para que a mudança ocorra. Reflitam sobre isso. Uma reflexão já é algo extraordinário para o início de um processo, tá bom? A gratidão é minha por poder ter servido, espero ter sido útil nos meus conhecimentos, tá? Beijo. Obrigada, viu, Gratidão a todo Gisele? mundo. Obrigada a todos aí Gratidão pela minha. participação. Em paz.